Olá, sejam todos bem-vindos ao quinto workshop online de alimentos funcionais e embalagens. Meu nome é Emerson Oliveira da Silva, doutor em Ciência e Tecnologia de Polímeros e professor do Instituto de Macromoléculas, professor Heloísa Mano, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Hoje, nesta apresentação, vamos tratar de nanohíbridos usados em síntese de embalagens alimentícias sustentáveis baseadas em biopolímeros. O objetivo desta apresentação é mostrar, discutir sobre dois grandes desafios do setor alimentício mundial, que é diminuir a perda e o desperdício de alimentos e os impactos ambientais visando manter a população alimentada. Para isso, nós temos que levar em consideração o momento em que o planeta está passando. Nós estamos com um crescimento populacional muito grande, do tipo exponencial, né? Então, considerando que a população, que já alcançou mais de 8 bilhões de seres humanos e com um crescimento ainda longe de estabilizar, se nada for feito, há uma previsão catastrófica sobre os alimentos para essa população crescente. Então, este é o grande desafio do setor de alimentos, alimentar toda essa gente. Para isso, é necessário muito investimento e inovação em produção de alimentos, que já vem realizando feitos notáveis, como, por exemplo, o uso de monitoramento inteligente das condições do solo e do clima, né, novos modelos baseados em imagens de satélite, data mining de temperatura, pressão atmosférica, etc. E também melhoramento genético, quando a gente fala de produção de alimentos vegetais. Porém, um setor que requer também grande atenção é o setor da logística, já que hoje em dia, como vivemos num mundo altamente globalizado, é muito comum que alimentos produzidos de um lado do planeta sejam consumidos no outro. Por exemplo, no Brasil é grande a produção de soja e de carne bovina. E grande parte dessa soja e carne bovina é exportada para a China, que fica lá do outro lado do planeta. Então isso requer uma logística que mantenha o alimento conservado até que ele chegue ao seu local de consumo. E por falar em conservação de alimentos, é aí que entra as embalagens. As embalagens têm um papel crucial na conservação de alimentos nesse mundo globalizado em que vivemos atualmente. Isso porque atualmente, em toda a cadeia de valor do setor alimentício, há um desperdício e uma perda calculado em 24%, sendo que no Brasil costuma ser maior essa média aí de perda e desperdício. Isso representa, por ano, 1,3 bilhões de toneladas de alimentos sendo desperdiçados, que se degradam sem uso. Então, temos que buscar maneiras de minimizar esse desperdício e perda. Uma forma de fazer isso é inovando em embalagens alimentícias. Se a gente for pensar em embalagens alimentícias, atualmente não. Quando as embalagens começaram a ser utilizadas, elas eram mais utilizadas para proteção, ou seja, transporte e distribuição, e conservação desses alimentos. Basicamente eram essas as funções das embalagens quando elas foram inventadas. Com o tempo, elas ganharam mais funções, como a questão da conveniência, né? A embalagem, hoje em dia, por exemplo, muitas embalagens já vêm prontas para serem tiradas do congelador e levadas para o micro-ondas para preparo de alimentos, né? Funcionam como pratos às vezes, né? Vem com talheres, etc.
né? Então, conveniência agora é um fator que faz parte das funções das embalagens alimentícias. Além disso, as informações também são importantíssimas, principalmente se a gente pensa em diminuir perdas e desperdícios, uma vez que informações importantes, não apenas sobre a, a composição nutricional do alimento, mas também sobre prazo de validade. Então, nesse ponto entram as embalagens inteligentes, que fornecem informações atualizadas sobre as condições do alimento. E no caso de conservação, nós também temos como grande inovação as embalagens ativas. São aquelas embalagens que interagem, cujo material da embalagem, né, interagem com o alimento, visando protegê-lo de micro-organismos, impedir a passagem de substâncias que podem acelerar a sua degradação, como oxigênio, vapor de água, etc. E, em meio a tudo isso, agora também é uma função, é um fator importante quando a gente pensa, é um requisito importante quando a gente pensa em embalagens, é a sustentabilidade. Hoje em dia não é incomum a gente ver lixo plástico espalhadas pela cidade, pelo campo, e grande parte desse lixo plástico provém da indústria alimentícia, do descarte mal realizado de embalagens de alimentos, né? Para alguns tipos de embalagens, existem soluções já utilizadas, como a reciclagem, mas nem todos os materiais utilizados em embalagens após o descarte podem ser reciclados, porque são proibitivos, ou do ponto de vista econômico ou do ponto de vista ambiental mesmo, né? Por exemplo, embalagens que ficam diretamente em contato com alimentos altamente perecíveis, como por exemplo filmes utilizados para embalar carnes in natura. Ao ser descartado, esse filme acaba tendo muita sujeira impregnada, né? Restos de alimentos, e por ser um material com uma massa bem pequena, né? Um filme polimérico de baixa densidade, é difícil você reciclar. E antes de reciclar, você precisa lavar e secar, né? E isso gera novos resíduos. E muitas vezes, quando você vai fazer o balanço ambiental da sustentabilidade desse processo de reciclagem, o balanço não fecha e o processo acaba poluindo mais em outros setores. Sendo assim, tem que se buscar saídas para esse tipo de aplicação, né, de material plástico como embalagem. Além disso, outro problema que tem ganhado grande atenção atualmente é a geração de microplásticos permanentes, né? E as embalagens, devido ao grande volume de descarte que é realizado atualmente, é um importante contribuidor para a geração de microplásticos. Então, tem que ser levado em consideração também. Sendo assim, dentre vários desafios do setor de alimentos, existem alguns que se destacam no setor de embalagens, que é evitar perda e desperdício, que é altíssimo, como nós já vimos, e diminuir o impacto ambiental. Então, as embalagens podem contribuir para isso. Uma forma de pensar na sustentabilidade, ou seja, diminuição do impacto ambiental, é você substituir, na medida do possível e na medida da necessidade, os polímeros convencionais, geralmente oriundos a partir do petróleo, como polietileno, polipropileno, por biopolímeros. Em geral, os biopolímeros possuem uma ou mais dessas propriedades ou características listadas aqui nesse slide, né, provenientes de fontes renováveis, como por exemplo polilactídeo, polihidroxibutirato, são biodegradáveis, como por exemplo a policaprolactona, são biocompatíveis, como por exemplo polialcovinílico, polilactídeo, e bioabsorvíveis, como por exemplo o poliálcool glicólico.
Eles não precisam ter todas essas características para ser enquadrado aí como biopolímeros, né? Mas tem uma e ou as outras. As vantagens desses materiais em relação aos materiais convencionais é que eles podem, após o descarte correto, lógico, né? Eles podem ser compostáveis, eles podem ser compostáveis e gerar no final gás carbônico, água e alguns compostos minerais. Podem ser então reabsorvidos pelo meio ambiente e finalizar o ciclo. Além disso, apesar de eles também gerarem microplásticos, esses microplásticos gerados por biopolímeros não são microplásticos permanentes, eles são microplásticos provisórios e duram muito menos do que os microplásticos de polímeros não biodegradáveis. Então isso aí colabora para minimizar, diminuir, né, a permanência dos microplásticos no meio ambiente. Mas também tem desvantagens, né? Tudo tem vantagens e desvantagens. Uma das grandes desvantagens dos biopolímeros é o seu alto custo. Atualmente a indústria ainda não está otimizada para preparar biopolímeros de baixo custo. Em termos de propriedade, geralmente eles são materiais mais permeáveis a gases como gás carbônico, oxigênio, vapores de água, do que materiais tradicionais. E isso é um problema quando a gente pensa em embalagem de alimentos, que a gente quer criar uma barreira, né, que impeça a entrada ou o transporte, né, na embalagem desse tipo de substância, que pode influenciar na proliferação de micro-organismos e esses micro-organismos acabam por consumindo o alimento, degradando. Então essa alta permeabilidade é um problema que precisa ser resolvido. Também, em geral, comparativamente, né, eles têm baixa resistência térmica, muitas vezes baixa resistência mecânica, né, e aí então temos que pensar em formas, né, de resolver esse problema. Uma possível solução para esse tipo de problema é você preparar nanocompósitos. E nanocompósitos são materiais constituídos por duas fases, uma fase descontínua e uma fase contínua. A fase descontínua, neste caso, é constituída por materiais nanoestruturados, com dimensões aí entre 1 e 5 nanômetros na maioria das vezes. E esses materiais são dispersos em uma fase contínua, que geralmente é uma matriz polimérica constituída por um polímero, uma mistura de polímeros, né? Não importa. E o que acontece é que quando você consegue uma boa mistura para gerar esses nanocompósitos, ocorre a combinação de propriedades de uma maneira sinérgica entre as fases. É claro que essa combinação de propriedades de uma maneira sinérgica vai depender de alguns fatores. Dentre esses fatores, os mais importantes se referem à natureza das fases, à concentração das nanopartículas e o seu grau de distribuição e dispersão. Quando a gente fala na natureza das fases, a gente pode pensar, por exemplo, em nanopartículas de prata, que possuem, devido à sua natureza, propriedades antimicrobianas, por exemplo. E, do caso da fase contínua, podemos pensar em polímeros de fonte renovável e biodegradáveis, visando diminuir aí o impacto ambiental após o seu descarte. Sobre a concentração das nanopartículas e o grau de distribuição e dispersão, a gente vai falar daqui a pouco, né? Entre as propriedades de nanopartículas, né, nós podemos ter, então, partículas que têm altíssima resistência mecânica, quando comparado aos polímeros, como, por exemplo, grafeno, que é uma nanopartícula que confere
que por si só, na verdade, né, tem altíssima resistência mecânica, por exemplo, resistência à tração. Algumas nanopartículas têm boas resistências térmicas, como por exemplo nanotubo de carbono, também é um material de altíssima resistência térmica. Alguns têm boas propriedades de barreira, né, como por exemplo argilas lamelares, como por exemplo a montimorilonita, né, devido à sua morfologia e à sua constituição química. Elas possuem uma boa propriedade de barreira quando bem dispersa numa matriz polimérica, e com isso, né, você confere ao material uma boa propriedade de barreira a gases e vapores. Atividade antimicrobiana, como eu já falei da prática, né, da prata, e no que se refere ao balanço hidrofílico e hidrofóbico, podemos pensar aí em vários tipos de nanoóxidos, principalmente os metálicos, que podem, dependendo de sua constituição química, né, e de sua possível modificação superficial, alterar esse balanço aí, hidrofílico e hidrofóbico. Que é importante porque, dependendo desse balanço, né, quanto mais hidrofílico for uma embalagem, um filme polimérico, por exemplo, maiores são as chances de ocorrer a formação de uma camada superficial de micro-organismos, né, que vão aos poucos contaminando e degradando o alimento. Um dos grandes desafios quando a gente fala dessa combinação de propriedades entre a fase descontínua e a fase contínua é a forma como a gente dispersa e distribui a fase descontínua na fase contínua, ou seja, como a gente dispersa e distribui as nanopartículas na matriz polimérica. Existem várias formas de a gente fazer isso, né? A gente não vai entrar em detalhes aqui devido ao tempo, mas aqui nesse slide eu tentei mostrar que a gente pode ter sistemas unitários, sistemas binários, sistemas ternários, etc. Nesse caso aqui a gente está se referindo a tipos de nanopartículas, né? Então, por exemplo, a gente pode ter um sistema unitário que é constituído por apenas um tipo de nanopartícula. Por exemplo, a gente pode ter um sistema unitário constituído de nanopartículas de óxido de zinco visando propriedade antimicrobiana. Representado aí por esse retângulo aí de cima aí com essas partículas azuis desenhadas. Podemos também ter um sistema binário, que aí no caso seria você adicionar dois tipos de nanopartícula, mantendo a mesma concentração de nanopartícula nesse exemplo aqui agora. Por exemplo, uma seria visando propriedade antimicrobiana e outra visando talvez melhorar a propriedade mecânica. E está representado aí nesse retângulo, né, com as bolinhas azuis e vermelhas. E a gente pode ver, então, né, que a gente consegue até ter uma boa distribuição nesse exemplo, porém, quando você coloca duas partículas diferentes, a gente tem que considerar agora não apenas a interação partícula-polímero, mas também a interação partícula A com a partícula B e as interações com o polímero. E isso pode levar, durante o processo de mistura, que você tem um sistema de alta energia, né, partículas inseridas em agitação constante, com possibilidade de chocar, você pode ocorrer aí a má distribuição e má dispersão do material. E no último retângulozinho ali embaixo, nós temos um sistema representando o sistema ternário, né, com as 3 nanopartículas, cada uma visando adicionar uma propriedade diferente ao material nanocompósito. Por exemplo, antimicrobiana, resistência térmica e resistência mecânica, por exemplo. Agora, o problema mais grave é quando a gente tenta manter a mesma concentração de cada uma dessas nanopartículas para que elas mantenham o seu efeito no material nanocompósito.
Então, por exemplo, né, eu quero uma atividade antimicrobiana, que é representado pela partícula azul, só que para essa atividade antimicrobiana ser expressa nesse material polimérico, eu tenho que usar uma determinada concentração mínima, né? Se eu tentar manter essa concentração mínima, por exemplo, como está representado aqui, ó, nesse sistema binário, né? Então eu aumento muito a concentração das duas nanopartículas. E aí a chance então de ocorrer choque, né, a probabilidade de ocorrer choque e aglomeração aumenta muito, né? Para eu manter então a concentração mínima dos dois componentes, visando manter esse efeito adicionado aí ao material polimérico. No caso aqui do sistema ternário, aumenta mais ainda, é muito mais concentrado. Então, muito provavelmente aqui eu vou ter que ter um esforço muito grande para conseguir dispersar sem que ocorra aglomeração, ou simplesmente não vai ser possível. Então, uma possibilidade que surge é a utilização de nanohíbridos. Nanohíbridos são sistemas nanoestruturados formados pela combinação de duas ou mais estruturas discretas do ponto de vista nanométrico. Então, com estrutura discreta, eu quero dizer que você consegue ver claramente que são estruturas diferentes. Consegue ver que eu falo com o uso de equipamentos como microscópios eletrônicos, etc., né? No caso aqui, a gente tem a representação de um sistema do tipo núcleo, aqui no meio, casca, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, uma esfera em que tem um núcleo de um material polimérico, ou desculpe, o núcleo de um material e a casca de outro material. Então, por exemplo, aqui eu poderia ter um material aqui que seria que conferiria propriedade mecânica ao material, por exemplo, e por fora, não, desculpe, aqui dentro seria um material que traria propriedade antimicrobiana, por exemplo, o material, e por fora a gente poderia ter um material que confere propriedade de barreira, por exemplo, né? Então, com isso, você consegue ter um sistema híbrido. E você consegue ver claramente que são dois sistemas multicamadas aqui, né? Mas são dois sistemas nanoestruturados diferentes, com composições químicas e estruturas diferentes. Certo? Então, aqui núcleo casca, ou core shell, como é mais conhecido em inglês. Aqui nesse outro exemplo, a gente tem uma fibra, uma nanofibra, né, também com uma morfologia núcleo-casca. A gente pode ver aqui no corte, né? Então, eles teriam propriedade das duas nanopartículas, né, na mesma nanopartícula. Outras formas mais comuns são, por exemplo, essa aqui, em que você tem, por exemplo, uma fibra, representada aqui em azul, com nanopartículas esféricas de outro material adsorvidas em sua superfície, por meio talvez de interações eletrostáticas ou até químicas mesmo, né, que mantêm essas nanopartículas unidas. E aqui, por último, nesse exemplo, a gente tem uma lamela também com nanopartículas esféricas de outro material adsorvidas aqui em sua superfície. Então, a maior vantagem desses sistemas, esse tipo de nanohíbrido, quando você pensa em nanocompósito, é que você tem uma facilidade maior de dispersar esse material, já que ao invés de você ter duas nanopartículas, né, como foi representado nos slides anteriores, né, duas nanopartículas concorrendo para ficarem distribuídas e dispersas lá naquele meio, a gente acaba tendo apenas uma nanopartícula, que ela se comporta como uma nanopartícula, com as duas atividades, e aí você consegue dispersar naquela concentração que você quer de uma forma mais facilitada. Isso gera um campo muito promissor de pesquisa e desenvolvimento. E quando a gente pensa em embalagens alimentícias, com um grande potencial de inovação, porque a gente pode ter agora combinação de várias propriedades, né? Então tudo depende da criatividade agora, né? A gente pode ter nanohíbridos, né, com combinação de propriedade de barreira antimicrobiana, por exemplo,
nanopartículas que são capazes de, ao mesmo tempo, absorver etileno, que é um hormônio de amadurecimento de frutas, muito comum em frutas, por exemplo, né? Absorve esse etileno para que a fruta demore um pouquinho mais de tempo a amadurecer, e antimicrobiano, né? Protege ela aí da presença de micro-organismos. Então, obviamente, vai ter um efeito sinérgico. Outro exemplo é você tem na mesma nanopartícula híbrida, né, propriedades mecânicas e térmicas que vão melhorar. Então, como eu já falei, né, existem algumas vantagens, porque o sistema é processado como se fosse um sistema unitário, com apenas uma nanopartícula. Você tem maior facilidade para dispersar e distribuir, né, e isso vai gerar um efeito sinérgico mais pronunciado. Como desvantagens, né, os nanosistemas híbridos devem ser sintetizados na proporção ideal, né, e o que eu quero dizer com ideal? Né? Ideal para a aplicação que você quer, né, porque você não vai ter como modificar a concentração na alimentação, você vai sintetizar a partícula já que ela tem aquela proporção que você deseja. Né? Então tem que ser feito um estudo e um desenvolvimento, né, dessa nanopartícula antes. E isso acaba gerando uma nova etapa após, né, você já ter as condições, você gera uma nova etapa na produção do nanocompósito, né, que você tem que preparar esse nanopartícula híbrida. Pode encarecer um pouquinho mais o produto. Sendo assim, esses nanocompósitos feitos com nanohíbridos em matriz de biopolímeros podem promover, né, uma melhor dispersão e distribuição desse material na matriz. E essa melhor dispersão e distribuição é interessante porque a interação entre a nanopartícula e a matriz polimérica, ela depende da distância que as moléculas da matriz polimérica estão da partícula. Então, se tiver bem disperso, né, você tem uma transferência de propriedade muito mais eficaz, né? Então, isso é interessante. Então, quanto melhor a dispersão e distribuição, que em tese os nanohíbridos terão em relação aos sistemas binários e ternários, você pode ter um melhor efeito sinérgico. Com isso, você pode ter combinações de propriedades muito interessantes, né? Então, por exemplo, imagine que você cria duas nanopartículas híbridas do tipo binário, né? Então, e você acaba conseguindo dispersar essas duas nanopartículas híbridas numa mesma matriz polimérica. Então, você vai ter a combinação de 4 nanopartículas, né, naquele sistema que você acabou de desenvolver, né? Sendo que se você tentasse colocar as 4 nanopartículas separadamente, né, apenas adicionar as 4 sem fazer os híbridos, né, provavelmente você ia ter uma grande dificuldade de dispersar e distribuir. Principalmente se a gente estiver falando de uma mistura polimérica, por exemplo, como matriz do seu material usado para embalagem. Com isso, conseguindo essa combinação de propriedades e utilizando as propriedades corretas, né, nós podemos ter um menor desperdício e perda de alimentos, porque a gente pode ter, primeiro, propriedades de barreira a gases, né, como oxigênio, gás carbônico, vapor de água, etc., que vai ajudar a diminuir a proliferação de micro-organismos, conservando mais o alimento, né? Propriedades então também antimicrobianas, etc., né? Propriedades que controlam o amadurecimento de frutas e verduras, etc., né? Então a gente acaba tendo uma contribuição importante para diminuir, né, minimizar o desperdício e a perda de alimentos. E do ponto de vista do material polimérico, né, o uso de matrizes poliméricas
a partir de biopolímeros pode gerar um menor impacto ambiental, já que esse material vem de fontes renováveis, né? Então, muitas vezes o balanço de carbono desses materiais, desses biopolímeros, né, são positivos, né? Eles podem, do ponto de vista ecológico, né, eles acabam removendo carbono da atmosfera, se considerar todo o seu processo de produção, todo o ciclo de vida desse material, né? Além disso, após o descarte, né, eles vão biodegradar, diminuindo então o volume de lixo plástico gerado. Além disso, ao se degradarem, apesar de gerarem microplásticos, como qualquer outro material polimérico, esses microplásticos eles não são permanentes do ponto de vista assim de tempo de vida, tempo para que um polímero tradicional, né, um convencional, possa degradar. Então a gente está falando aí de 1 ou 2 anos para que o polímero seja completamente biodegradado e reabsorvido no ciclo da natureza. Obrigado a todos. Para entrar em contato comigo, é só mandar um e-mail para eos@ima.frj.br e agradeço a comissão organizadora do evento por terem me convidado, né, para participar desse workshop que é tão importante, né, para a gente discutir o que vem sendo feito na área de alimentos funcionais e de embalagens alimentícias no Brasil e no mundo. Muito obrigado a todos.